Grande reforço para o técnico Fernando Diniz em 2026. Para ficar de olho nesse Acorda Vascão, vou trazer isso para você, além dessa informação, trazer muitas outras novidades. Tem Edmar Lopes falando sobre a renovação de Puma Rodrigues, o Pumita, tem Leanco, jogador do Atlético Mineiro, cavando vaga para o Vasco. O que está acontecendo? Eu também vou trazer isso para você aqui neste vídeo, além dessas muitas outras novidades. Você terá aí pela frente um Acorda Vascão que chega nesta sua manhã de quinta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas notícias do nosso Vascão. Mas, é claro, amigo vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Inclusive esse vídeo que você está assistindo agora é o Acorda Vascão. O Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Amigo vascaíno, conto muito com você, conto muito com a sua ajuda, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é muito importante mesmo. Tem muita gente nova chegando ao canal do Gigante Vasco e no final acaba não se inscrevendo. Então se inscreva, é super fácil, só você clicar na palavrinha inscreva-se, que rapidamente fará parte da nossa família. Show? Vamos que vamos então, amigo, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vascão. E bom, amigo, eu quero começar aqui este Acorda Vascão com uma forma diferente, olhando um pouquinho para a temporada de 2026. Eu vejo o Vasco no ano que vem, depois de muitos anos, com um elenco ainda não pronto, mas um elenco forte que, se chegar a algumas peças, vai ser um elenco primeira prateleira do futebol brasileiro. Um elenco não, um time, 11 titulares, um time para iniciar de primeira prateleira do futebol brasileiro. Se contratar algumas posições. Eu hoje vejo o próprio goleiro Léo Jardim como um dos melhores do Brasil, e foi o que o próprio Diniz falou na última entrevista coletiva, que o Vasco ele tem um time que é para estar mais acima, porque tem o melhor hoje goleiro do Brasil, que é o Léo Jardim, tem o melhor camisa 10 do Brasil, que é o Felipe Coutinho, tem o melhor atacante do Brasil, que é o Ryan, tem o lateral direito de seleção brasileira, que ao meu ver é o melhor do Brasil, que é o Paulo Henrique. E tem bons jogadores. Tem um Carlos Queiroz, tem um Roberto Renan, que é uma dupla de zaga hoje, que na minha opinião figura entre as principais do país. Tem um lateral esquerdo seguro, que é o Lucas Piton. Tem um bom jogador na ponta esquerda, que é o Nuno Moreira. Tem um bom jogador na ponta direita, que é o Andrés Gomes. Tem um baita primeiro volante, que é o Cauã Barros. Mas aí, talvez, nesse momento, eu não consiga encontrar o segundo volante. O Cauã é o primeiro volante do Vasco. Diante da idade, da pouca idade, se o ano de 25 do Cauã é bom, o ano de 2026 dele vai ser melhor ainda. Jogador jovem, potencial de crescimento absurdo. Os números mostram isso. Se pegar os números do Cauã Barros, hoje dentro do elenco do Vasco, no Brasileirão, ele é o primeiro em duelos ganhos, com 68. Ele é o segundo em desarmes, com 17. Ele é o segundo em interceptações, com 11. Número gigante, de um volante gigante. Só que quem vai jogar ao lado do Cauã? Qual é o volante que o Vasco hoje tem no elenco que chegue, vista a camisa e jogue ao lado de Cauã Barros? Não existe esse jogador. O Vasco vai precisar ir ao mercado para contratar um jogador de qualidade. Se é, como o Vasco almeja, uma Libertadores na próxima temporada, lutar por título brasileiro, acho que precisa de grandes jogadores. E ontem, dando uma olhadinha no jogo do Flamengo, eu acho que a grande maioria dos torcedores vascaínos olhou e falou: esse é o cara ideal. Que no caso é Santiago Sousa, meu.
Santiago Sousa, depois do que se foi visto ontem e de tudo aquilo que eu procurei e se fala dele, é um investimento ideal para o Vasco melhorar a qualidade do seu meio de campo. Santiago Sousa é um jogador de 26 anos de idade, foi comprado pelo Racing no ano passado junto ao Atlanta United pelo valor de 4 milhões de dólares, algo em torno de 20 milhões de reais. Um atleta ímpar, um jogador que tem que urgentemente vir para o futebol brasileiro brigar por grandes coisas, por grandes competições. E alô Vasco, tomara, ganhando uma Copa do Brasil, com a iminente venda do Ryan, dá para fazer algumas contratações pontuais interessantes na próxima janela. E o Santiago Sousa é um nome, monstro de jogador, cara. Homem de segurança à frente da zaga, um atleta ímpar, 26 anos de idade apenas, muito acima do futebol argentino e tem um estilo aí perfeito para o que pede o técnico Fernando Diniz. Santiago Sousa e Calma Barros formando uma dupla de volante tem tudo para ser uma das melhores do país. Então alô, né, Admar Lopes, alô, presidente Pedrinho, dá uma olhada no homem porque joga demais. E falando em bom jogador, tem uma informação surpresa para trazer aqui com vocês com relação a Lianco, cara. Que loucura! Vou trazer isso já já, mas antes tem um recado rapidinho aqui do Renda Extra para você na manhã dessa sua quinta-feira. Se liga só, amigo. Bom, amigo vascaíno, eu paro aqui esse Acorda Vascão para trazer um recado importantíssimo para você aí do outro lado, né? Se você acompanha o canal do Gigante Vasco, você deve lembrar do método do Renda Extra, que diariamente eu trago para vocês aqui no nosso canal, né? Então, amigo, os caras recentemente atualizaram o sistema, tá? Eu vou ser sincero para vocês, o que eles me mostraram me surpreendeu. Inclusive, nesse momento a coisa atualizou tão bem por lá que recentemente um inscrito me mandou um áudio dizendo que testou essa nova versão atualizada e conseguiu o primeiro Pix num período de apenas 3 dias, cara. Eu, Lucas, é claro, como sempre faço, fui lá dar uma olhada, conferir, pensei sinceramente que era exagero do inscrito que falou comigo, mas não era, amigo. Passo a passo dos caras agora tá muito mais simples, muito mais rápido e principalmente, cara, mais seguro. Continua sendo o que eu sempre falo pra você, um jeito honesto de ganhar dinheiro na internet, sem aposta, sem vender nada, só com o celular e alguns minutinhos do dia. Então, antes que você, amigo vascaíno, pense aí que é papo furado, eu mesmo, Lucas, vi os resultados e tem gente comum tirando mais que o seu salário só com esse método. Se liga só nesse áudio aqui, que o mesmo inscrito que eu falei com vocês, que comentou comigo do atualização, me mandou. Olha só. Passando rapidão aqui, apenas para agradecer, porque olha, foi difícil encontrar algo na internet que desse resultado de verdade, porque, digo assim, tipo uma renda extra de verdade, sabe? Porque, olha, procurei bastante, tem muita porcaria por aí, muita porcaria, mas esse método, com esse novo app, fazendo o básico bem feito, dá uma ótima grana. E isso feito em 3 semanas. Então, a única intenção aqui é somente agradecer e agradecer. Olha que coisa legal, cara. Olha aí que coisa boa, né? Agora, amigo vascaíno, o negócio é o seguinte. Se para você R$1.000 a mais por semana, tá? Fariam diferença, presta atenção. O acesso dessa nova versão abriu exatamente hoje, na quinta-feira, e o servidor ele já está quase no limite, amigo vascaíno. Então, clica agora no link que está aqui na descrição e também no comentário fixado e assiste antes que tirem o vídeo do ar. Sério, papo de vascaíno, né? Tá valendo a pena conferir. Depois não diz que eu não te avisei. Então corre, link na descrição e no comentário fixado e vai conferir esse método imperdível. Agora, fiquem aí com o restante do vídeo. Bom, amigo vascaíno, então vambora, né, falar aqui de Vasco depois desse recado importante. Não corre aí, não perca essa grande oportunidade, né? Eu quero falar sobre o zagueiro Lianco. Infelizmente eu não posso ficar voltando muito aqui em assuntos que eu já trouxe e até há muito tempo. O Lianco é um jogador que sempre rondou nos noticiários de Vasco da Gama quando abria a janela de transferências. Um atleta que, sinceramente, fez de tudo
para vestir a camisa do Vasco. Hoje o Lyanco é um jogador que pertence ao Atlético Mineiro, é um dos grandes zagueiros do futebol do nosso país. Eu acho o Lyanco um baita zagueiro, inclusive. O Atlético Mineiro comprou, no meio do ano passado, junto ao Southampton da Inglaterra, pelo valor de 18 milhões de reais. E ele tem um contrato, né, com o Atlético até o final de 2028. Volto a repetir, o Lyanco fez de tudo para fechar com o Vasco da Gama. É uma negociação que vem nas janelas de transferência do Vasco desde 2023. Tudo o Lyanco e o seu pai, Marcelo Vojnovic, fizeram para fechar com o Vasco. E, amigo, toda essa postura que já se foi vista do Lyanco e a postura atual dele, amigo, sinceramente parece que não é cavando uma vaga, não. Parece que talvez um dos grandes sonhos do Lyanco é, de fato, vestir a camisa do nosso Vascão. Num jogo de segunda-feira, com o Maracanã lotado, o Lyanco, ele responde a publicação de Felipe Coutinho com a seguinte aspa: "Você joga demais." Amigo, isso pode parecer pouco? Talvez para alguns sim, mas é muito difícil você ver um jogador de um rival comentando foto de postagem de atletas de outro time com uma fala tão cheia de sentimentos. Pro Lyanco falar que Coutinho joga demais, ele no mínimo está acompanhando o Coutinho jogo a jogo. E no ano passado, quando o Coutinho estava com toda aquela convicção, ainda não de contrato assinado, mas todo mundo já sabia que o Coutinho ia fechar com o Vasco, o Lyanco fez questão de nas redes sociais aí postar essa imagem aí para mexer com a cabeça da torcida vascaína. Sei não, hein? Sei que hoje a gente está com Carlos Cuesta e Robert Renan bem seguro, mas se olhar para o banco do Vasco é Lucas Oliveira e Lucas Freitas. Jogadores bons jamais devem ser dispensados. Mas agora, o Lyanco tão bem no Atlético Mineiro, né? Até difícil vai ser tirar ele de lá. Mas é um atleta que tá aí, cara. Sei não, atitude meio esquisita. Parece que ele tá querendo cavar alguma coisinha por aqui. Bom, amigo, vamos então para vocês indo em direção à última parte desse Acorda Vascão, falando sobre o que aconteceu ontem lá na sede da CBF. O diretor executivo Admar Lopes deu entrevista ao pessoal da imprensa que esteve presente para o sorteio da Copa do Brasil, jogo de ida contra o Fluminense em São Januário ou no Maracanã com mando do Vasco, jogo de volta, mando do Fluminense. Caso o Vasco chegue a uma final, o Vasco manda a partida de volta em casa, ou no Maraca ou em São Januário, depende do local que a diretoria irá resolver. Certo é, foi um momento legal. Ontem esse papo, até por Admar Lopes sanar algumas dúvidas, falar inclusive sobre a questão do mando, qual é o pensamento do Vasco da Gama em levar a partida para São Januário ou para o Maracanã. Mas algo que, ao meu ver, foi muito importante ontem nas falas do Admar Lopes foi sobre a renovação de Puma Rodrigues. O Puma, ou Pumita, é um jogador que tem um contrato com o Vasco apenas até o final dessa temporada. Puma é um jogador de seleção uruguaia, um jogador que quer vestir a camisa da seleção na Copa do Mundo, um atleta que já teve conversas com o Vasco para renovar o vínculo contratual desde janeiro, quando foi iniciado, mas até o momento não fechou negócio. E muito se duvidou sobre a renovação do Puma, né? Porque nos últimos dias tudo ficou muito nebuloso. Parece que as coisas não iam andar com relação ao Puma Rodrigues. E ontem o Admar foi perguntado exatamente sobre isso, sobre a renovação de contrato do Puma. Jogador importante, volto a repetir, de seleção, que busca a Copa do Mundo. O Vasco hoje é privilegiado com Paulo Henrique Puma na sua lateral. E há uma dúvida: vai renovar? Não vai renovar? Qual é o posicionamento do Vasco? O Admar Lopes respondeu. E eu trago aí a resposta dele a você. Vai ser a melhor para o Vasco. Em relação ao Puma, Há conversas para renovar, há uma oferta, há discussões, vamos ver se nas próximas semanas há alguma novidade. Tá bom? Rapidinho. O Fernandinho. Bom, amigo, então, como você viu aí, né, Admar Lopes falando que coisa boa, né? O Vasco da Gama já conversa com o Puma para renovar, há uma oferta que está sendo discutida e nas próximas semanas provavelmente teremos alguma novidade. É o Vasco correndo contra o tempo. Puma,
O Paulinho Paulo é outro jogador que tem o seu contrato se encerrando agora no final da temporada. Atletas que hoje não estão mais dentro do elenco do Vasco da Gama, como, por exemplo, o Maicon. O Maicon é um jogador que pertence ao Vasco, tem um contrato com o Cruz Maltino até o final de 25, e o Vasco da Gama, ele não renovou com o jogador, provavelmente não vai renovar, né? O Maicon é um jogador que tá lá, tá jogando no Coritiba, a expectativa é que automaticamente ele renove o contrato, né, com o Coritiba e não volte pro Vasco. Não tem nem muito sentido nesse momento o Maicon voltar, mas é um desses jogadores hoje que pertence ao Vasco da Gama, tem os seus direitos econômicos ligados ao Vasco, tem o seu vínculo contratual se encerrando, mas pelo menos com o Puma, o Vasco já iniciou as conversas pela renovação. Boa notícia na manhã dessa sua quinta-feira? Deixa aí a sua opinião. Bom, amigo, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo, né, dessa sua quinta. Já já eu tô de volta com Fala Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, amigo. Curta, compartilhe, se inscreva. Como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.